Isso aqui é um artigo interessante, gente, para a gente fazer uma discussão em relação à característica disruptiva da ciência. É um artigo publicado agora no dia 4 de janeiro de 2023. Ele foi publicado na Nature mesmo, a ferradona, e o artigo ele fala: papers e patentes estão se tornando cada vez menos disruptivas ao longo do tempo. O que isso quer dizer? A gente vai discutir aí nesse trabalho. Ele foi feito por 3 autores, o Michael Park, o Erin Leahy, acho que é assim que fala, né? Leahy, e o Russell Funk. 3 pesquisadores aí. E é um tópico interessante para a gente discutir. Por quê? Porque, segundo o que eles encontraram nesse trabalho, utilizando uma metodologia específica, eles concluíram que os artigos que estão sendo produzidos na atualidade, eles estão cada vez menos quebrando paradigmas da ciência em relação ao que acontecia no passado. As publicações do século passado, né, da faixa que eles pegaram lá, os artigos, eles eram capazes de mudar paradigmas da ciência, ou seja, daquele ponto em diante, se seguia aquele ponto porque era uma inovação muito grande, algo que mudava, rompia com certos pontos, certos paradigmas que a ciência tinha. Então, por isso que ele chama de ciência disruptiva, é aquela ciência que muda paradigmas. Então, como é que ele fez essa análise? Como é que ele chegou nesse processo todo? Basicamente, para ele saber se um artigo ele tem esse poder disruptivo, ele teve que criar uma metodologia para fazer essa análise. Então ele considera 2 grandes tipos de trabalhos e patentes que são produzidas ao longo do tempo. Ele analisa os trabalhos e patentes que, por sua vez, a partir do momento que elas foram produzidas, desse ponto em diante, os trabalhos que vieram surgindo posteriormente a ele utilizaram apenas ele como referência e não as premissas anteriores, das quais esse artigo em questão utilizou como fonte de citação. Então, se isso acontece, ele tem um artigo de característica disruptiva. Se porventura um artigo ele é publicado e os artigos posteriores a ele continuarem ainda citando os trabalhos anteriores à publicação desse trabalho, ele considera isso uma característica de consolidação, de reforço ou, vamos dizer assim, aprimoramento do processo técnico-científico, tá bom? E como é que ele fez isso? Como é que ele realizou esse processo? Basicamente, analisando artigos e patentes, ele selecionou uma quantidade absurda de material. Em relação a artigos, ele analisou aqui 25 milhões de artigos num período de 1945 a 2010, lá no site da Web of Science. Web of Science ela é tipo um PubMed, só que ela é geralzão. Para nós aqui da área da saúde, o PubMed ele abarca, né, quase que exclusivamente coisas relacionadas à área da saúde em si. Tá? E 3,9 milhões de patentes de 1976 a 2010 que foram depositadas no United States Patent and Trademark Office, o SP2 e o Patent View Database Methods. Aqui ele está descrevendo lá nos métodos. Lá, tá? Então, ele selecionou esses materiais, só que ele não leu eles não, enfim, não usou basicamente eles como, digamos assim, fatores para usar como característica de referência individualmente cada um. Não, ele trabalhou com o aspecto de citação, que a gente vai entender. Então, em relação aos artigos, né, ele analisou 390 milhões de citações, né, que foram feitas a esses 25 milhões de artigos e aí também a 13 milhões de resumos que envolveram nesse processo todo. Em detrimento às patentes, ele incluiu 35 milhões de citações e as 3,9 milhões de títulos de patentes em relação também a 3,9 milhões de resumos, que basicamente é o resumo da patente em questão e quanto ela foi citada. Tá? Para a gente entender isso melhor, vamos dar uma olhada aqui nesta figura. Essa figura é a figura central que explica para nós essa metodologia que esses autores utilizaram para determinar o que é disruptivo e o que é de consolidação. Tá? Então ele tem uma escala que vai de +1, tá, até -1. Essa escala, esse CD, basicamente é a quantidade de citações que esse artigo recebeu em um período de 5 anos, certo? E aí, isso tem também, além dele ser citado,
Faz-se também uma correlação para ver se os trabalhos posteriores a ele continuaram citando os trabalhos antecessores ou utilizaram apenas ele como citação. Cara, que porra é essa? Eu não entendi nenhuma do que você falou. Vou te ajudar. Vamos transformar isso aqui numa análise gráfica que vai ajudar a gente a entender. Ó. Olha essa figura. Então vamos lá. O que ela diz para nós aqui? Ó. Você está vendo esse losango cinza aqui? Então esse é o artigo em questão que eu estou analisando. Tá? Esse artigo, claramente para ser produzido, ele utilizou como base e fundamentação artigos anteriores a ele. Então ele os citou, né? E encontrou alguma coisa na área científica, seja na produção de artigos, seja uma patente muito interessante, muito poderosa que fosse capaz de mudar paradigma, certo? A partir desse momento, considera-se um artigo de característica disruptiva que se os artigos posteriores a ele passam a utilizá-lo como fonte de referência e não os artigos anteriores. Se ele não usa os artigos anteriores, por exemplo, um artigo 100% disruptivo, significa que a próxima geração de trabalhos, posteriormente a ele, vão usar ele como parâmetro e não os artigos anteriores. Então veja, ele usa aqui um termo aqui um artigo do Watson e Crick, de 1953. Antes, porém, só para fazer justiça aqui, Watson e Crick, na verdade, não foram eles efetivamente que descreveram a estrutura da dupla hélice do DNA. Foi a Rosalind Franklin, ela que fez toda a experimentação nessa brincadeira. Então, quem deveria ganhar o crédito mesmo é a Rosalind Franklin, não esses dois aí que estão aí, que chupinharam aí essa condição. Mas tudo bem, vamos deixar para lá isso aí. Então, eles descreveram, né, foi feita a descrição então da dupla hélice, tá? E antes dessa descrição, havia a descrição do Pauling, né? A dupla hélice 3D de Pauling. Isso aqui foi abandonado, então não se usa mais esse termo, se usa agora um novo termo cunhado, que é a dupla hélice DNA, que foi descrita aí nesse trabalho. Então esse trabalho ele tem um poder disruptivo. Ele não é 100% disruptivo, porque ele se baseia também em alguns pequenos pontos, né? Alguns pontos importantes que deram essa característica para ele, né? Então a dupla hélice DNA é feita de adenina, guanina, timina, né, citosina, né, as bases nitrogenadas. Isso não foi deixado de lado, isso foi aproveitado, enfim. O que mudou foi a estrutura. Então, ele tem uma certa característica disruptiva, tá? Então, se ele fosse 100% disruptivo, ele recebia 1. Ele faz o cálculo aqui, a equação para considerar sendo disruptivo, não vou ficar perdendo muito tempo com isso. Quando um artigo é 0, por exemplo, ou ele é menos disruptivo, quando você tem, por exemplo, os artigos posteriores ao artigo de análise, ele cita tanto os artigos anteriores ao artigo de análise ou o próprio artigo de análise, ou os próximos artigos, os artigos posteriores a ele, citam os artigos anteriores a ele, né? Então veja bem, esse artigo aqui em questão que eu estou analisando, bom, esses dois aqui, que estão em esses triângulos cinza, eles citam os trabalhos anteriores à publicação desse trabalho. Então, teoricamente, né, não houve grande disrupção aqui. Nesse caso aqui, né, alguns poucos trabalhos citaram apenas o trabalho em questão, outros trabalhos citaram o trabalho em questão e os trabalhos anteriores, e outros trabalhos ainda citaram os trabalhos anteriores e não citaram o trabalho em questão. Nesse caso aqui, fazendo as equações, né, que ele coloca aqui para nós, ele fica com um valor de 0, tá certo? E aí, um artigo totalmente consolidado, maximamente consolidado, é o artigo que ele é produzido, porém, os artigos posteriores citam ele e também sempre citam os artigos anteriores, tá? Esse é um tipo de artigo de validação. Falou, olha, a literatura falava isso, eu fui, de fato, confirmei. Isso é importante? Sim, ele tem um grau de importância para fortalecer aquilo que já foi demonstrado, tá? Então, quanto mais próximo disso, mais fortalecido ele está em relação ao que já foi produzido. Muito bem. Então, nessa figura, a gente já tem um primeiro resultado interessante, né? Na coluna aqui que você está observando em vermelho, você está vendo os artigos. E na coluna aqui em azul, você está vendo as patentes. E você percebe que cada linha aqui, cada linhazinha dessa, né, cada pontilhado de linhas aqui, corresponde a um tipo de trabalho. Então você vê que praticamente uma fração enorme dos trabalhos eles estão concentrados aqui muito próximo ao CD0. Ou seja,
eles não são nem disruptivos e nem consolidam. Eles talvez descrevem uma ou outra coisa nova, mas essa outra coisa nova já se baseou em tópicos anteriores, né? Então você vê que está praticamente tudo muito concentrado aqui nessa região. Então a maior parte da ciência que é produzida, e as patentes também que são produzidas, elas não têm esse caráter disruptivo de mudar paradigmas da ciência, né? E aí ele traz um resultado interessante, né? Ele fala, tudo bem, então a maioria dos trabalhos, deu um chute aqui no negócio, a maioria dos trabalhos, eles não têm essa característica disruptiva. Muito bem, mas como é que isso ocorre ao longo do tempo? Será que se mantém ao longo do tempo? Será que cai? Será que aumenta? E o que ele descobre utilizando essa metodologia, tá? Que não é uma metodologia totalmente perfeita, mas é uma metodologia que pelo menos criou uma forma de você tentar analisar a questão disruptiva, né? Então essa questão de citação, eu acho ela bem válida, mas acho que dá para aprimorar, só que daí exerceria um trabalho muito maior, teria que ter muito mais gente, vai ter que analisar artigo por artigo, ponto a ponto, o que daria de um trabalho gigantesco, que não foi o caso aí deles, porque só estava em 3, né? E analisar 390 milhões de citações no braço não rola, irmão. Então bora. Então ele olha aqui e ele vai ver a característica disruptiva da produção dos trabalhos científicos e das patentes ao longo do tempo. E que conclusão ele chega? Que ao longo do tempo, a produção científica ela vai ficando cada vez menos disruptiva, ela vai ficando cada vez mais, entre aspas, consolidadora do que disruptiva, né? Ela vai só reforçando aquilo que já foi descrito anteriormente, né? Não que isso não seja importante, você tem coisas extremamente importantes que não são tão disruptivas, mas são consolidadoras, porque se pautaram em aspectos anteriores, né? Mas o que se observa é que a ciência está progredindo cada vez menos no sentido de mudanças de paradigmas, tá? O que teve uma queda bem vertiginosa foi dentro das ciências sociais, ela caiu vertiginosamente, né? Mas ainda assim, de todas, ela ainda é a maior, né? Ciências da saúde e biomedicina, ela estava lá embaixo, aí depois subiu, depois caiu, né? Houveram grandes avanços dentro da área da saúde, né? Ciências físicas, né? Tecnologia, então a tendência é de queda. Aqui já chegou num certo nível de estabilização para ciências físicas e ciências da saúde, né? Muito bem, em relação às patentes a mesma coisa. O perfil de patente é tudo mais ou menos muito próximo, então não há grandes disparidades em diferentes tipos de áreas de patentes. Então, área de química, de computadores, comunicação, drogas, medicina, produção de eletrônicos, mecânica, enfim. Então, ao longo do tempo, os trabalhos estão ficando cada vez menos disruptivos, eles estão quebrando cada vez menos paradigmas da ciência, por conta que eles não se tornam peças chaves e fundamentais para a citação e produção científica, né? Ele até fala aqui, ó, vamos procurar aqui, ó. Ele fala aqui, ó, que se você for analisar, né, essa queda na capacidade disruptiva, ela caiu 91,9% para ciências sociais, ou seja, ela foi de 0,52 em 1945 para 0,04 em 2010, tipo uma queda e 100% para ciências físicas. Ela caiu de 0,36 em 1945 para 0 em 2010. Ou seja, praticamente as ciências físicas não estão conseguindo mudar praticamente nada de paradigma utilizando, né, as características modernas, né? A tecnologia não está conseguindo avançar para quebrar paradigmas. Tá? A gente vai discutir o fato de quebrar paradigmas ou não daqui a pouco. Mas continuando. E ele ainda se apega também em relação a esses aspectos quando se usa palavras diferentes, né? Porque veja bem, quando você está descrevendo um processo novo, ninguém nunca falou sobre isso, é fundamental que se cunhe termos para descrevê-lo, né? Então você tem que batizar termos novos, né? Então, numa característica disruptiva, você cunha uma nova palavra, você cunha um novo modelo, ou você usa adjetivos que ressaltem esse aspecto de quebra de paradigma. Então isso modifica a ciência, isso gera novas perspectivas, né? Isso altera o que conhecíamos antes. Enfim, tem N palavras que você pode estar utilizando e os autores se basearam nesse aspecto,
tanto para artigos também, quanto para patentes. Então o que ele analisa? Que ao longo do tempo, palavras únicas e novas palavras, né, dentro do vocabulário técnico-científico que é colocada nos trabalhos científicos, também vai caindo, né? De 1945 para frente, aqui no caso dos artigos, né, elas tinham uma relação muito grande tinha uma fração muito grande em detrimento da quantidade total de palavras, tá? Para todas as áreas, só que ao longo do tempo elas vão caindo, né? Então palavras únicas e palavras novas também vão caindo, né? Então, por exemplo, aqui em relação à tecnologia, era 0,8 para o total de palavras, né? 0,8 palavras novas para o total de palavras do artigo, e aí ela cai aqui para quase 0,3,5, 0,4, ou seja, caiu pela metade praticamente. E ele fala que as características das palavras também vai mudando, né? Então, em 1950, né, os verbos, de um modo geral, segundo os autores aqui, eles eram usados para dar adjetivos às características de surgimento de novas coisas, de coisas que modificavam o que acontecia no passado, né, que foi observado no passado, para surgir um novo paradigma. Ela era disruptiva. Então as palavras, né, que influência, que reportar, determinar, estamos reportando, ou seja, algo que nunca viu, estou reportando agora, né, estou medindo uma coisa que nunca foi medida, né, enfim, N coisas. Ele coloca aí essas palavras e posteriormente a isso, em 2010, para os artigos, as palavras que estão sendo utilizadas, são adjetivos mais relacionados a... Não digo nem adjetivo, nem sei se a palavra certa é adjetivo, tá? Mas são palavras que estão associadas, né, a coisas que complementaram. Então, houve um complemento, né, nós melhoramos. Então, se melhorou é porque tinha uma coisa antes e se aprimorou, né? Se associou, se induziu, ampliou, enfim. Ele utilizou esses termos, essas palavras que estão mais relacionadas com consolidação e reforço e pequenas descobertas que não fazem com que você quebre os paradigmas das ciências que foram descritos anteriormente. Tá? Isso tanto para artigos quanto para patentes. Do modo geral, né, as patentes e os artigos eles vão seguir basicamente a mesma linha, as mesmas tendências. Né? Só que, olha só que coisa interessante. Apesar de você ter uma queda vertiginosa nessa capacidade disruptiva, né, da produção científica e de patentes, em contrapartida, a produção de trabalhos acadêmicos, de artigos e de patentes que não são disruptivas, elas apenas reforçam algumas poucas coisas, né, ou descrevem algumas poucas coisas novas, sem desvalidar, não sei se essa palavra existe, mas sem contestar ou modificar o que aconteceu no passado, né, estão aumentando vertiginosamente. Olha aqui, ó, na figura A e na figura B da figura 4. Aqui, ó. Essa linha azul, ela corresponde a um CD de 0 a 0,25. Então, quantidade de artigos que foram publicados que tem esta característica disruptiva. Tanto para artigos quanto para patentes, né? Isso aumentou vertiginosamente. Vertiginosamente mesmo. Então, a produção científica ela está muito mais dedicada a fazer pequenas validações, a descrever, a complementar processos que não, né, que se conhecia, mas faltava um detalhe, ou seja, estou incorporando novas coisas, do que mudar de fato um paradigma na ciência, né? Então ele observa isso para essa característica de citação e cada vez menos, você olha aqui, ó, os que têm esse paradigma aí de disrupção de 0,75 a 1, assim, elas ainda existem, tal, a quantidade de artigos que podem mudar essa quantidade de paradigmas, só que elas estão vertiginosamente, em quantidade vertiginosamente menor. Ó, gente, não sei se vocês estão ouvindo, eu consigo ouvir, que é o compressor aqui da clínica onde eu trabalho. Eu não vou parar de gravar por causa do compressor, porque, né, enfim, tem que ficar dando pausa, aí não é legal não. Então vamos seguir adiante aqui. Então tá, então basicamente você ainda produz alguma coisa, mas é vertiginosamente menos, muito artigo de, vamos dizer assim, eu não vou falar baixa qualidade, mas artigo de complemento, de consolidação do que artigo de mudança de paradigma. Aí a gente pode pensar também, poxa, isso provavelmente deve estar acontecendo
porque você tem uma quantidade enorme agora de revistas científicas sendo produzidas, né, existindo aí, um monte de artigo sendo publicado em um monte de revista, né? E aí, por conta disso, você diminui grandiosamente essa característica do desenvolvimento científico e a ciência mudando paradigmas. Para responder essa pergunta, né, para ver se isso é verdade ou não, eles analisaram 3 revistas de grande impacto, que tem um rigor técnico-científico muito grande, que são a revista da da Science, da Nature e o PNAS. Está aqui na figura 5, que é esse trechinho aqui. Aqui a quantidade de artigos publicados, mostrando novamente a tendência aqui de queda, né, e os artigos ganharam o prêmio Nobel, né, e os que tiveram grande poder disruptivo, enfim. Eles analisaram vários aqui, pegaram alguns exemplos, mas vamos dar uma olhada nesse gráfico aqui, que esse gráfico é interessante. Que ele diz pra gente o seguinte: essas revistas elas têm grande rigor na aceitação dos trabalhos científicos que nelas são publicados. Elas exigem que os pesquisadores desenvolvam, né, um trabalho tecnicamente forte, com muitas validações e que necessitam de uma grande quantidade de experimentos e de um rigor técnico-científico muito grande. Tá? Se, porventura, isso fosse por causa das revistas, as revistas ruins fossem o fator que determina a queda desse poder disruptivo, então nessas revistas isso não deveria acontecer. O que é mentira, porque se você analisar aqui, né, segundo a metodologia deles também, a capacidade disruptiva dos artigos que estão sendo publicados nessas revistas de alto impacto também estão caindo. Tá? Tá todo mundo aqui muito próximo do zero. Né? Então, se está caindo, até a ciência de altíssimo impacto, ela também está perdendo a essência disruptiva. Tá? Então, isso, para nós, reflete, né, que hoje o processo de produção científica ele é cada vez mais disruptivo, ele é cada vez menos disruptivo e cada vez mais consolidador e de pequenas descobertas que complementam o que nós sabemos anteriormente, tá? Aí beleza, aí ele vai trazendo mais informações aqui, análises semânticas e tal. Não vou ficar olhando esses pontinhos que pra gente não interessa muito, autocitação e tal. Qual que é o grande X então que esse artigo traz para nós, né, que a gente começa a evidenciar? Bom, a ciência está se tornando menos disruptiva, ela está quebrando cada vez menos paradigma. Por quê? Por quais razões ela pode estar promovendo isso? O artigo não deixa isso muito claro. Ele fala das limitações metodológicas dele, mas levanta alguns aspectos que eu acho interessante que a gente tem que comentar aqui. A ciência, meus caros, na época, né, quando a gente... na década de 50, do século passado, né, ela estava florando, estava, né, começando a descobrir coisas novas dos processos da natureza. Então, a partir do momento que você inicia alguma coisa, você começa a descobrir muita coisa interessante, você começa, né, a mudar paradigmas. Então, o avanço técnico-científico ele veio do século XIX para o século XX. Então, é natural, entre aspas, que você descubra mais coisas que vão mudando paradigmas ao longo do tempo quando você tem uma quantidade menor de produção científica. Né? Isso é uma possibilidade. Mas o que a gente não pode esquecer é que ainda não sabemos muita coisa. Para ser bem sincero, com todo esse avanço técnico-científico, a gente ainda sabe muito pouco. Né? Para não dizer que a gente não sabe porra nenhuma. Sabe muito pouco. Tem tanta coisa que você faz um experimento ali e você vê... O negócio está dando um resultado estranho e a gente não sabe o que está acontecendo, por que será? E caça na literatura e você não acha nada que presta para te ajudar a resolver esse problema. Um monte de pesquisador enfrenta esse problema, principalmente aqui no Brasil. Eu tenho amigos que enfrentavam muito esses problemas. Tá batendo cabeça, tá dando dor de cabeça, o negócio não tá rodando. Você fala, cara, o que está acontecendo? Né? Então tem muita coisa que a gente não sabe mesmo. E atrelado a isso, né, essa queda da capacidade disruptiva da ciência, de mudar paradigmas, de trazer coisas de grande inovação, né, e enfim, aprimorar de um jeito intenso a ciência, ela fica bem comprometida também quando nós fazemos uma análise do tempo disponível para a realização de um trabalho científico. Aqui no Brasil,
quem realiza o grosso das pesquisas científicas é o meio acadêmico. Então isso é feito em universidades. A maior parte da pesquisa aqui no Brasil é uma pesquisa de base, né? Então são ciências de caráter básico. Não é que é ciência fácil, é ciência básica, que ela estudou os fundamentos. E quem realiza a experimentação são os alunos de iniciação, mestrado e doutorado. Né? No grosso, né? Mais iniciação e mestrado do que, de fato, doutorado. Pós-doc, mas é mais mestrado, iniciação e mestrado. Doutorado também faz. E dentro da iniciação, o aluno ele tem um prazo específico. Às vezes ele fica a graduação inteira fazendo iniciação, tá, mas é um projeto muito simples, assim. Às vezes é um braço de um mestrado, um braço de um doutorado, enfim, um pedacinho de nada, né? Quem está fazendo um mestrado fica 2 anos, tem um prazo de 2 anos para concluir o seu mestrado, a sua pesquisa científica. O doutorado são 4 anos. Veja bem, para grandes mudanças, para paradigmas que exijam, né, que você tenha uma pesquisa, um trabalho muito intenso, muito dedicado, isso leva muitos anos, muitos anos. E no século passado, principalmente nessa época, os pesquisadores eles se dedicavam a 1, 2, no máximo 3 trabalhos, assim, que faziam de fato grandes mudanças de paradigmas. Hoje, você precisa ter uma máquina de produção, né? Se você for na Unifesp, por exemplo, que foi onde eu fiz mestrado, e na USP também, grandes universidades, a cabeça dos pesquisadores é produzir. Parece a metralhadora alemã. É muito artigo, tem que produzir muito artigo. Primeiro, para você conseguir grana para continuar fazendo um monte de artigo, né? E os alunos têm prazo, e principalmente doutorado. Doutorado lá na Unifesp, na minha época, não sei se mudou, mas você tinha que, no doutorado, publicar um artigo e deixar um outro submetido. Então você ficava numa neura absurda para produzir ciência o mais rápido que você fosse capaz de produzir, né? Para você conseguir o seu título. Quem continua na área técnico-científica pode dar seguimento ao trabalho, mas quem mete o pé, sai fora, existe grandiosamente a possibilidade desse trabalho ser engavetado. Eu, por exemplo, não sei como é que está o meu trabalho do mestrado nem do doutorado, porque eu parei com isso daí tudo. Então, existe uma possibilidade grandiosa de tudo ser interrompido e de você não ter tempo o suficiente para desenvolver uma ciência capaz de produzir algo de grande valia para a ciência, né? Eu lembro até de uma palestra que eu assisti de um professor no Congresso Brasileiro de Genética, quando eu fui. Ele falava que o Isaac Newton, o Charles Darwin e o Einstein não conseguiriam, em hipótese nenhuma, qualquer espécie de bolsa FAPESP, porque a produção científica deles era muito baixa. E aí você olha, a produção científica deles era muito baixa, porém o poderio da ciência que eles produziram é de mudança de paradigma científica. Charles Darwin com a mudança, né, com a origem das espécies, o Einstein com a teoria relativística, né, e o Isaac Newton com toda a descrição da física clássica. A física clássica é a física newtoniana, o cara recebe até o nome dele pra porra da física, velho. Né? E o Einstein ainda vem lá e bota uma outra física diferente por conta dos achados dele. Então você olha, nossa, velho! Né? Então, essa questão de tempo, essa produtividade insana faz com que cada vez mais nós tenhamos que trabalhar com quantidade ao invés da qualidade. E isso me parece um problema porque a evolução tecnocientífica fica prejudicada. Haja vista que hoje ainda a gente tem um monte de gargalo em uma porrada de área técnico-científica. Por quê? Por conta dessa pressão de produção. Você tem que produzir que nem um maluco, então você tem que jogar esses artigos, por mais que eles sejam simples, um monte tecnicamente bonito, né, para ser publicado na Nature, na Cell, na Science, enfim. Aí não muda nada, ou muda muito pouco. Então, é interessante a gente usar esse artigo como um parâmetro para pensar que rumo para a ciência a gente tem que dar para se quebrar paradigmas. É um caso a se pensar. Então é isso aí, gente. Se você gostou, não esquece de lascar aquele dedinho de pedreiro no joia, compartilhar esse vídeo, curtir, ativar o sininho e fazer a toda que tem que fazer aí. Valeu, um abraço!